Guanambi, Bahia, Cláudio sempre acreditou que estava muito perto de vencer na vida. Aos 40 anos, era conhecido por praticamente todos os passageiros que viajavam diariamente entre Guanambi e cidades vizinhas. Dono de uma van de transporte alternativo, acordava antes das 4 da manhã e passava o dia inteiro na estrada. Quem via sua rotina imaginava que ele ganhava muito dinheiro. E, de certa forma, ganhava. O problema era que não sabia administrar. Cláudio era casado com Patrícia e tinha 2 filhos, Vinícius e Laura. Moravam numa casa confortável, tinham um carro na garagem e conseguiam viver relativamente bem. A vida começou a mudar quando Cláudio decidiu comprar sua primeira van própria. Antes disso, trabalhava para outro motorista. Recebia salário fixo, não tinha grandes preocupações e conseguia dormir tranquilo. Mas o sonho de ser dono do próprio negócio falava mais alto. Quando surgiu a oportunidade de financiar uma van seminova, ele não pensou 2 vezes. Assinou o contrato. Pegou o financiamento, assumiu parcelas altas. Naquele dia se sentiu empresário. Nos primeiros meses tudo parecia perfeito. Os passageiros eram muitos. O dinheiro entrava diariamente. As parcelas eram pagas sem dificuldade. Patrícia dizia: "Agora nossa vida vai melhorar." E realmente melhorou. Cláudio trocou móveis da casa, comprou televisão nova, trocou de celular, fez pequenas reformas. Depois resolveu comprar uma segunda van. Mais financiamento, mais parcelas, mais compromissos. O contador chegou a alertar: "Você está crescendo rápido demais." Mas Cláudio não escutava. Na cabeça dele, quanto mais vans tivesse, mais rico ficaria. O problema é que faturamento não significa lucro. Essa era uma lição que ele ainda não tinha aprendido. Com o tempo, os gastos começaram a aumentar. Combustível, pneus, manutenção, seguro, licenciamento, peças, motoristas. Tudo custava dinheiro, muito dinheiro. Mesmo assim, Cláudio continuava gastando como se nada pudesse dar errado. Nos finais de semana, levava a família para restaurantes, comprava roupas parceladas, fazia viagens. Passou a viver uma vida maior do que sua realidade permitia. Durante algum tempo funcionou, até que a crise chegou. Primeiro, alguns passageiros deixaram de viajar. Depois surgiram novos concorrentes. Em seguida, apareceram aplicativos de transporte. O movimento começou a diminuir. As vans rodavam com menos passageiros. O faturamento caiu. Mas as parcelas continuavam chegando. Os financiamentos continuavam chegando. As despesas continuavam chegando. Cláudio começou a sentir pressão. No início, tentou ignorar. Depois, começou a atrasar pequenos pagamentos. Primeiro atrasou o cartão. Depois, fornecedor. Depois, prestação. A situação piorou rapidamente. Patrícia começou a perceber: o dinheiro está sumindo. É só uma fase. Mas não era. Numa noite, ela encontrou Cláudio fazendo contas na mesa da cozinha. O rosto estava abatido. "Tá acontecendo alguma coisa?" Não, era mentira. Ele estava afundando. Os meses seguintes foram difíceis. O telefone tocava constantemente. Cobranças, mensagens, avisos, notificações bancárias. Cláudio passou a sentir medo do próprio celular. Quando via número desconhecido, já imaginava a cobrança. O pior ainda estava por vir. Numa manhã de segunda-feira, uma das vans quebrou durante viagem. Motor fundido. O orçamento do conserto parecia absurdo. Cláudio não tinha dinheiro. Precisou parcelar. Mais dívida, mais problema, mais preocupação. Patrícia começou a perder noites de sono. As discussões aumentaram. "Você devia ter ouvido os avisos. Eu só queria crescer." Crescer não significa fazer dívida sem parar.
A frase ficou na cabeça dele. Mesmo assim, continuou tentando apagar incêndios. Pegava empréstimo para pagar parcela. Usava cartão para pagar combustível. Refinanciava dívidas. Empurrava problemas. Até que a situação explodiu. Uma das vans foi retomada pelo banco. Quando recebeu a notícia, sentiu as pernas enfraquecerem. Passou horas sentado dentro da garagem, olhando o espaço vazio. Parecia que estava assistindo o próprio sonho morrer. Naquela noite não conseguiu jantar. Patrícia encontrou ele sozinho. E agora? Cláudio respondeu: não sei. Pela primeira vez admitiu que estava perdido. Os meses seguintes foram os mais difíceis da sua vida. Precisou vender o carro, reduziu despesas, cancelou planos. A família passou a viver no limite. Os filhos começaram a perceber. Vinícius deixou de pedir algumas coisas. Laura passou a evitar comentários sobre passeios da escola. As crianças entendiam mais do que os pais imaginavam. Cláudio entrou numa tristeza profunda. Perdeu peso, dormia mal, ficava irritado facilmente. Até que numa madrugada acordou sem conseguir respirar. O coração disparado, suor frio, sensação de morte. Patrícia quase levou ele para o hospital. Era ansiedade. O corpo estava cobrando a conta. No dia seguinte, sentado na varanda, ele percebeu algo importante. Durante anos trabalhou duro, mas nunca estudou dinheiro, nunca estudou administração, nunca estudou fluxo de caixa, nunca estudou planejamento. Foi então que decidiu mudar. Começou a assistir vídeos sobre educação financeira, leu livros, conversou com empresários mais experientes, aprendeu a controlar gastos, aprendeu a calcular lucro verdadeiro, aprendeu a negociar dívidas, descobriu que muitas delas podiam ser renegociadas com descontos enormes. Passou semanas ligando para bancos, renegociando contratos, refazendo acordos. Enquanto isso, começou a procurar novas fontes de renda. Foi quando percebeu que sua van restante podia fazer mais do que transporte de passageiros. Passou a realizar fretes, mudanças, entregas, transporte de mercadorias, viagens particulares. Aceitava praticamente qualquer serviço honesto. A rotina ficou pesada, muito pesada. Acordava cedo, dormia tarde. Mas agora existia uma diferença. Ele sabia exatamente para onde estava indo. Cada centavo tinha destino, cada gasto era anotado, cada decisão era analisada. Os resultados demoraram, mas começaram a aparecer. Primeiro quitou uma dívida pequena, depois outra, depois outra. A sensação de liberdade começou a voltar. Os anos passaram. Cláudio não voltou a cometer os mesmos erros. Ao invés de comprar veículos financiados sem planejamento, passou a juntar dinheiro. Quando finalmente adquiriu outra van, foi com entrada alta e parcelas que cabiam no orçamento. Depois comprou mais uma, sempre com cautela, sempre com reserva, sempre com planejamento. A pequena empresa começou a crescer novamente, mas dessa vez de forma saudável, sem loucuras, sem pressa, sem aparência. Numa tarde de sábado, enquanto observava suas vans estacionadas, lembrou da época em que quase perdeu tudo. Lembrou das cobranças, das noites sem dormir, da van retomada, das crises de ansiedade, das lágrimas escondidas. Patrícia sentou ao seu lado. Pensando em quê? Cláudio sorriu. Em quanto custou aprender? Ela entendeu imediatamente. Porque algumas lições não são aprendidas em cursos. São aprendidas na dor. E foi justamente no fundo do poço que Cláudio descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. Ganhar dinheiro é importante, mas saber administrar é o que mantém uma pessoa de pé quando a tempestade chega.